A poeira vermelha do Okavango se inflama como uma tempestade. Um bando de leões emerge da terra deserta. Quem será o último a sobreviver? Uma confederação de leões machos conquista terras sangrentas no Okavango. O amanhecer se arrasta sobre o Okavango como uma fina camada de fogo sobre a terra ressequida. A estação seca transformou este lugar em uma fronteira implacável. Os rios estão estagnados, a poeira vermelha gruda em cada folha de grama e o vento carrega calor e o cheiro persistente de carne podre. Ao longo da borda sul do Okavango, vestígios de um bando de leoas ainda pairam no ar, uma terra vazia e perigosa, mas também uma presa lucrativa para qualquer aliança de machos jovens que queira recuperar o poder. E é nessa fronteira queimada pelo sol que 5 grandes silhuetas de uma aliança de machos aparecem, carregando consigo a ambição de recuperar o que um dia foi roubado. Cinco leões machos se unem não por laços de sangue, mas pelo mesmo instinto. A solidão leva à morte silenciosa, a aliança pode reescrever o destino. Eles vêm de diferentes bandos, de diferentes terras, mas todos foram expulsos de seus locais de nascimento quando o bando materno deixou de ter presas suficientes para alimentá-los. Nesta idade, eles já não são mais crianças, mas ainda não são reis das savanas. São andarilhos famintos e cansados, com um brilho nos olhos que ninguém consegue extinguir. A fronteira do Okavango é um lar temporário. Mas para transformá-la em um território de verdade, eles precisam de um bando feminino. A noite ainda não terminou, o céu ao norte do Okavango trovejou por tanto tempo que a manada de búfalos teve que parar de pastar. No cinza pálido, 5 sombras pesadas. A tempestade de poder começou na noite anterior ao amanhecer. No dia anterior, enquanto Niara e a aliança de leoas seguiam a manada de búfalos do sul, tentando amenizar o vazio arrancado de seus corações pelas hienas, no norte, o cheiro de búfalo, de uma leoa desconhecida e de outro macho estranho alcançar as narinas da aliança que outrora governara aquele lugar. Eles não eram mais jovens, mas ainda fortes o suficiente para transformar qualquer amanhecer em uma declaração de dentes e sangue. O maior deles estava à frente da fila, sua juba cinza acinzentada, seus pelos chamuscados nas pontas por roçarem espinhos enquanto caçava búfalos. Ele fora chamado de Caro, o vento contrário, porque sempre ia para a terra dos outros em vez de esperar. Em seus ombros havia 3 cicatrizes profundas dos chifres de búfalo, que haviam cicatrizado, mas faziam cada passo parecer pesado, como se o chão sob seus pés estivesse sempre amolecendo sob o peso.
Atrás de Caro estavam outros 4 machos, ligeiramente menores, mas ainda com jubas espessas, corpos redondos e musculosos, olhos tão amarelos quanto brasas não queimadas. Eles haviam deixado seu antigo território 2 estações chuvosas atrás, quando uma aliança mais jovem chegou. Expulsos de seu antigo território, foram para a terra dos rebanhos de búfalos e da caça desenfreada. Mas, a cada noite, os rugidos distantes os lembravam de que o antigo trono ainda estava ocupado. Havia algo mais no aroma do ar noturno. Os novos feromônios do jovem macho não eram tão fortes quanto antes, misturados com o colostro do bando de leoas do sul e o cheiro dos rebanhos de búfalos que acabavam de se aproximar da borda de seu território. Para Caro, era um sinal. O novo governante havia perdido o foco. Ele tinha ido longe demais para o sul, perseguindo as fêmeas que se opunham a ele, deixando uma lacuna entre o pântano e a terra seca, exatamente onde Caro havia rugido por tantos anos. O sol da manhã insinuava-se pela orla do prado, lançando uma fina camada dourada sobre as gotas de água que se agarravam aos juncos. A manada negra de búfalos movia-se lentamente pela depressão, mastigando a grama, mas com as orelhas em movimento, atenta aos sons estranhos. De vez em quando, um búfalo velho erguia a cabeça, seus chifres varrendo o ar como uma linha de advertência invisível. Não conseguia ver o leão, mas pressentia uma mudança, e o cheiro daqueles 5 touros não era como o da jovem coalizão que agora governava. Era o cheiro daqueles que viveram o suficiente para saber que só os pacientes conseguiam manter a terra. Caro parou em uma pequena colina com vista para o vale. Os pelos de suas costas se eriçaram quando o vento trouxe o cheiro familiar, o cheiro de urina marcando seu território, desbotado e sobreposto pelo novo, mas ainda lá, teimoso como uma cicatriz que se recusa a sarar. Ele inspirou profundamente, deixando sua respiração percorrer seu peito áspero. Mais longe, perto de onde os velhos arbustos de acácia cresciam em fileiras, vinha o cheiro dos jovens machos que o haviam forçado a recuar, que acabavam de chegar ao bando de leoas do sul e ameaçavam os filhotes de Niara. Leões não nascem para ficar. Quando atingem a idade adulta, são expulsos por seu próprio bando, vagando por terras desconhecidas, aprendendo a caçar sozinhos, aprendendo a passar fome por semanas a fio. Um macho não consegue sobreviver sozinho. Eles se procuram à noite, formando alianças de 2, 3, 4 ou 5, dependendo uns dos outros para sobreviver. E quando estão fortes o suficiente, atacam bandos que já têm leoas, expulsam os machos mais velhos, matam os filhotes e forçam as fêmeas a entrar no cio novamente para espalhar seus genes. É uma estratégia cruel, mas simples, de matar a outra geração para abrir espaço para a sua. A morte do filhote nas mandíbulas das hienas no sul é apenas uma pequena parte desse complexo mapa de poder. Pois, se o jovem macho não tivesse sido impedido por Niara e sua aliança de fêmeas, ele ainda retornaria, mataria os filhotes restantes e então rugiria sobre a terra como se ninguém tivesse vivido ali antes dele. Mas há uma coisa que os leões machos às vezes esquecem, eles não são os únicos que querem a terra.
Os machos deslocados, como Caro e sua aliança, esperam na fronteira, como tempestades adormecidas no horizonte, aguardando a menor brecha para irromper e varrer tudo. Ao meio-dia, o sol castiga o Okavango como chumbo quente. O ar tremia, embaçando a extensão distante de grama. Caro guiava a manada ao longo do riacho raso, onde estranhas pegadas de leão estavam impressas na lama rachada. Cada uma delas um desafio ao vento. Os 4 filhotes restantes agachavam-se, suas jubas roçando a grama seca, os olhos fixos no horizonte. Não rugiam. Não precisavam anunciar sua chegada. Uma verdadeira tempestade sempre se acalmava antes de atingir. O primeiro rugido da jovem aliança veio da borda da manada de búfalos. Um som mais agudo, mais urgente, sem a qualidade profunda e densa dos mais experientes. Soava mais como um homem se impondo do que um rei já sentado. Caro inclinou a cabeça, escutando. Percebeu impaciência no rugido, que ele exploraria. No momento em que as duas alianças se viram, o vento pareceu cessar. 5 machos Caro de um lado, 3 machos jovens do outro, em 2 encostas opostas. No meio havia uma depressão cheia de poeira seca que fora levantada pela manada de búfalos. O céu acima parecia afundar, mergulhando a estepe num silêncio denso. O jovem macho que se aproximara da acácia onde Niara se escondia reconheceu primeiro seu oponente. Ele rugiu, sua juba negra eriçada, tentando parecer maior. O rugido ecoou, mas quando tocou a juba cinza de Caro, estilhaçou-se como uma onda quebrando contra um penhasco. Caro não respondeu. Apenas desceu a encosta, cada passo lento, mas firme, forçando seu oponente a decidir. O jovem macho optou por atacar. A primeira colisão sacudiu o chão. Poeira vermelha voou, obscurecendo os 2 corpos gigantes que estavam entrelaçados. Dentes brancos brilharam entre as jubas marrom escuras, o sibilo rouco da respiração misturado com o arranhar dos cascos na carne criou uma música caótica que só a estepe podia entender. Naquela poeira,
Caro não tentou vencer com a juventude. Ele venceu com a experiência. Ele não atacou o ombro onde a juba era mais densa, mas circulou e mordeu direto nas costelas. Para os leões machos, território é mais do que apenas um pedaço de terra. É uma voz, uma honra, a única coisa que lhes permite ter um bando de fêmeas e transmitir sua linhagem. Cada rugido é um desafio. Na natureza, as alianças entre leões machos são como blocos de pedra unidos não por sangue, mas por um propósito: vou ocupar e proteger o território. Eles não precisam estar perto, precisam apenas uns dos outros para que seus rugidos ressoem mais longe, para que suas pegadas fiquem mais profundas, para que estranhos saibam que aquela terra tem dono. Cada leão contribui para esse círculo. O vigia noturno, o marcador de árvores, aquele que se lança em batalhas que um indivíduo sozinho jamais ousaria enfrentar. Mas a força da aliança só é tão forte quanto a força de todos os seus membros para correr e lutar juntos. Um ferimento grave não apenas retarda um leão, mas também abala todo o território. No mundo do leão macho, onde cada respiração deve exalar o cheiro do governante, a lentidão é um convite ao inimigo. A tarde passou como uma camada de luz comprimida atrás das acácias. Os rugidos da primeira batalha ainda pairavam em algum lugar no chão, pairando no ar denso. A aliança de Caro permaneceu imóvel por um longo tempo após a retirada do jovem rival, respirando mais pesadamente em ritmo constante. Mas a vitória não os tornou impacientes. Machos experientes nunca comemoram com pressa. Caro caminhou ao redor da borda da clareira, farejando o cheiro sob a poeira pisoteada. O cheiro de seus oponentes não era muito forte. Um sinal de que eles não estavam completamente confiantes. Mas eles também não eram fracos. A jovem aliança tinha uma mistura de fervor juvenil e instinto. Ambos eram perigosos. O macho rosnou baixo contra o vento norte. O vento carregava outro cheiro, não de búfalo, não de fêmeas, mas o cheiro de retorno. Os jovens não estavam desistindo. Estavam apenas mudando de posição. Caro olhou para seus 4 aliados. Eles entenderam. Nenhum deles se virou para recuar. Simplesmente se espalharam, estreitando sua formação em um arco. Não era um ataque. Era uma maneira de forçar seus oponentes a um canto cego caso se encontrassem novamente.
O sol do final da tarde se punha entre os juncos secos, transformando o chão em uma grade escura de listras. A manada de búfalos havia deixado o vale, deixando para trás manchas de lama seca arada onde pegadas de leão e búfalo se entrelaçavam como um mapa de guerra incompleto. Caro baixou a cabeça. Ele não conseguia ver o inimigo, mas podia lê-los no vento como uma linha memorizada. Então, de repente, um rugido ecoou da beira do vale. A batalha começou num instante. O som de cascos batendo no chão ecoou pela grama, rápido e urgente. Os 4 jovens machos avançaram de repente, como se a primeira batalha não os tivesse detido. A poeira sob os pés levantou-se. O vento mudou de direção. Naquele momento, quando os dois lados acabaram de se avistar, enquanto a última luz do dia desaparecia, a aliança de Caro não poderia imaginar que um deles jamais voltaria a correr em pé de igualdade com a manada. Bem ao sul, onde Niara e a aliança de Lewis seguiam outra manada de búfalos, o mesmo rugido veio, fraco, mas nítido como uma lembrança. Niara parou, com as orelhas em pé. Sanã ergueu a cabeça do ombro de seu filhote sobrevivente, seus olhos brilhando com algo estranho e familiar ao mesmo tempo. Imba olhou para o norte, onde o horizonte estava tingido de vermelho pelo pôr do sol. Num mundo de leoas sem um líder para protegê-las, o cheiro e o rugido de um novo macho poderiam ser a promessa de filhotes mais fortes, um território mais seguro. Ou poderiam ser o aviso de uma nova purga, caso os machos decidissem eliminar todos os vestígios da antiga geração. Niara não sabia quem era Caro. Ela só sabia que, sempre que o poder mudava de mãos, os filhotes eram os primeiros a pagar o preço. A noite caiu lentamente sobre o Okavango. As hienas seguiram o antigo rastro de sangue ao redor do fundo do vale, lambendo o que restava. Os abutres perderam a esperança e voaram pesadamente para o oeste. No morro central, os 5 novos machos da região jaziam estirados, com as línguas pendendo da boca, a respiração pesada como vento quente. Eles haviam reconquistado seu território, mas a um preço alto. Um dos membros da matilha de Caro tinha um profundo corte no ombro, com sangue ainda escorrendo de seu coração pulsante. Estava deitado um pouco afastado,
com os olhos fixos no céu estrelado, como se lesse as rachaduras invisíveis nele. Amanhã, eles terão que patrulhar, remarcar cada arbusto, cada monte. Terão que encontrar as leoas que ouviram seus rugidos no vento. E em algum ponto do caminho, os destinos de Niara, Sanam e Imbe do filhote restante se cruzarão com essa tempestade de poder recém-nascida. No Okavango, nenhuma vitória é permanente. Cada rugido de hoje é apenas uma promessa dos encontros de amanhã, onde a linha entre protetor e destruidor é tão tênue quanto a poeira vermelha que acaba de ser apagada a cada passo. Então, o que você acha que acontecerá quando a aliança de 5 machos seguir o rastro de Niara e das leoas? Eles se tornarão um novo escudo para os filhotes sobreviventes ou desencadearão outra tragédia na savana? E o que o leão solitário enfrentará sem o bando ao seu lado? Deixe suas previsões na seção de comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder o próximo episódio de O Leão, o Rei da Savana. No calor escaldante da Namíbia, o veneno não é apenas uma arma. É a fronteira entre a vida e a morte. Quando o pequeno desafia a morte com inteligência, cada ataque pode ser o golpe final. Cada encontro é uma aposta de vida ou morte. Quem é o mais temido? A batalha está prestes a começar. Namíbia Severa. Vá à guerra contra o veneno. Namíbia. Um mundo ardente no coração da África. Onde as dunas de areia vermelha do deserto do Namibe se estendem como ondas, pintando uma paisagem que é ao mesmo tempo bela e cruel. Esta é uma terra onde o vento canta nas rochas, o sol derrete cada grão de poeira e a vida é sempre testada ao seu limite máximo. Na aridez aparentemente interminável, a natureza ainda se ergue com força. Com criaturas resilientes, perseguições de vida ou morte e predadores silenciosos esperando por sua chance na escuridão. Mas entre a areia escaldante e os arbustos baixos espalhados no chão de pedra seca, há outra força se movendo silenciosamente. Basta uma leve curva na grama seca para deixar o coração de toda a terra cauteloso. Naja. O fantasma silencioso do deserto da Namíbia. Seu corpo pode ultrapassar 2 metros de comprimento, coberto por escamas lisas de cor marrom, preta ou cinza, dependendo da região. Suavemente onduladas, mas com uma aura assassina oculta. Sua característica mais marcante é o pescoço. Que pode se expandir no formato de um capô de carro, formado por nervuras especiais. Como um escudo para intimidar o inimigo.
Seus olhos redondos com pupilas verticais sempre observam friamente, refletindo uma calma arrepiante. A Naja não caça com pressa. Ela espera, ataca com precisão, com bicadas extremamente rápidas, injetando neurotoxinas que podem paralisar a vítima em poucos minutos. Sua alimentação é muito diversificada, desde ratos, lagartos, pássaros jovens até cobras menores. Algumas espécies podem até comer ovos e não têm medo de atacar criaturas maiores se provocadas. O comportamento da Naja é noturno ou matinal, mas em dias frios também pode aparecer durante o dia. Quando ameaçada, levanta a cabeça, estica o pescoço, sibila de forma ameaçadora e está pronta para atacar se o oponente não recuar. Em um ecossistema hostil como o da Namíbia, as Najas não são apenas caçadoras, mas também forças respeitadas, onde cada movimento pode determinar a vida. Sob o sol seco da Namíbia, onde o vento carrega a poeira de areia sobre a terra rachada, não são apenas predadores de quatro patas que se enfrentam. Em um canto escondido dos arbustos baixos, duas sombras negras apareceram. Eram duas Najas machos, ambos adultos, com o instinto de dominar. Elas não se moviam rapidamente, mas deslizavam lentamente, com a cabeça erguida e o corpo erguido do chão. Ambos abriram bem as guelras, os corpos salientes como se quisessem exibir o tamanho. Não houve chiado. Não se tratava de uma caçada, mas de um ritual de confronto. Eles ergueram as metades dianteiras, encarando-se como guerreiros ancestrais em busca de brechas. Seus corpos ondulavam em círculos simétricos, cada movimento um aviso. Areia e poeira subiam silenciosamente sob seus leves golpes. E então, ambos se ergueram, apertando-se mutuamente. A luta podia durar vários minutos. Até que um dos lados cedesse, recuando silenciosamente do território. O vencedor erguia a cabeça, as guelras ainda escancaradas, varrendo o ar como uma declaração de soberania. Para ela, a batalha não era sobre destruição, mas sobre ordem.
A Naja não é apenas um símbolo de poder e morte silenciosa, mas também uma espécie com um ciclo reprodutivo único. Controlado por mudanças ambientais e sinais químicos. À medida que a estação seca gradualmente dá lugar às primeiras chuvas na Namíbia, os feromônios das cobras fêmeas se espalham pelo ar, atraindo os machos a centenas de metros de distância. O processo de acasalamento dura horas e muitas vezes. Após o acasalamento, a cobra fêmea encontra um local seguro para depositar os ovos. Dependendo do tamanho do corpo e das condições de vida, a cobra pode depositar de 10 a 40 ovos por vez. Ao contrário da maioria das outras cobras, a cobra fêmea protege o ninho durante o período de incubação, que dura de 6 a 10 semanas. Quando os ovos eclodem, os filhotes já são venenosos. Eles não precisam da orientação da mãe, separando-se imediatamente do rebanho e iniciando sua própria jornada de sobrevivência. Na mesma terra árida da Namíbia, onde o sol queima o solo e a sombra é um luxo, as criaturas que parecem mais fracas estão criando um sistema de defesa resiliente contra os predadores mais temíveis. Suricata. Um pequeno animal da família dos mangustos. Com uma altura de apenas 25 a 35 centímetros, corpo esguio, pelagem marrom acinzentada coberta por listras pretas ao longo do dorso e olhos pretos com contornos escuros como lápis. Apesar da aparência frágil, possuem um espírito de vigilância e solidariedade que se destaca na natureza. Vivem em grandes manadas, geralmente de 20 a mais de 30 indivíduos, convivendo em complexos sistemas de tocas subterrâneas escavadas no coração do deserto árido. Todas as manhãs, a manada sai da toca, formando pequenos grupos em busca de insetos, répteis, ovos de pássaros e, às vezes, escorpiões. Estes são inimigos perigosos para a maioria das espécies, mas são a refeição favorita dos suricatos. Eles têm uma imunidade incrível a muitos tipos de veneno. O que há de mais especial nos suricatos é sua capacidade de se proteger e distribuir papéis na manada. Enquanto alguns forrageiam, sempre há pelo menos um indivíduo em pé, usando as patas traseiras como apoio, levantando a cabeça para observar os arredores. Ao detectar perigo, emite um alarme sonoro característico e imediatamente toda a manada se refugia em um local seguro. Por trás de sua aparência atraente e corpo pequeno, os suricatos são a personificação de uma sociedade unida, inteligente e corajosa.
A época de reprodução dos suricatos geralmente coincide com os meses mais quentes e úmidos do ano, quando a comida é abundante e as condições de vida são favoráveis. Em cada grupo, apenas um casal dominante, geralmente o macho e a fêmea mais velhos e fortes, pode procriar. Os indivíduos restantes, mesmo irmãos, assumem o papel de protetores, caçadores e cuidadores dos filhotes. Após o acasalamento, a fêmea fica prenhe por cerca de 11 semanas antes de dar à luz entre 2 e 5 filhotes. Os filhotes nascem cegos e sem pelos, completamente dependentes da mãe e do restante do grupo para proteção. Durante os primeiros dias, eles permanecem no ninho, enquanto os outros membros se revezam na guarda e na busca por alimento. Quando os filhotes começam a sair da toca, a vida de treinamento começa. Eles participavam de caçadas, observando e aprendendo a matar presas venenosas com segurança. As sombras do sol se estendiam sobre o solo seco. Um grupo de pequenos suricatos tateava as raízes das árvores, cavando em busca de presas. Os jovens suricatos os seguiam, ocasionalmente olhando para os adultos e imitando a escavação. Do outro lado, uma cobra deslizava silenciosamente para frente, seu corpo serpenteando pela grama seca e queimada pelo sol, os olhos fixos nas pequenas sombras que se moviam perto dela. Mas os suricatos detectaram a presença do intruso. Em questão de segundos, a atmosfera mudou. O líder se ergueu ereto sobre as patas traseiras, com os olhos fixos na sombra que se aproximava. Imediatamente, os outros 3 adultos avançaram, formando um arco bloqueando o caminho da cobra. Pequenos rosnados saíram, não altos, mas cheios de determinação. A cobra ergueu a cabeça. Seu pescoço estofado, seu capuz proeminente se abrindo como um sinal ameaçador. Boca ligeiramente aberta, língua entrando e saindo sem parar. Também estava pronta. Dois mundos, 2 estratégias de sobrevivência opostas, agora se enfrentavam. O líder dos suricatos tomou a iniciativa de se aproximar. De repente, a cobra saltou. A emboscada era sufocante, apenas alguns minutos. Sem um vencedor claro, a cobra tomou a iniciativa de recuar, rastejando para a grama. Ninguém morreu. Nenhum sangue foi derramado.
Mas, mais uma vez, o pequeno mundo se defendeu de um dos predadores mais perigosos da Namíbia. A resistência não está no tamanho, mas no espírito de não recuar. À distância, outra sombra se move silenciosamente. Não é um suricato, mas um parente maior e mais ousado. O mangusto listrado. Um guerreiro selvagem destemido. É um dos pequenos mamíferos mais ousados da África do Sul. Eles têm um corpo robusto, com cerca de 30 a 45 centímetros de comprimento, e uma cauda quase tão longa quanto o corpo. Sua pelagem é curta e espessa, marrom acinzentada com listras pretas ao longo do dorso, criando uma aparência que serve tanto como uma camuflagem eficaz nos arbustos quanto os destaca como pequenos guerreiros na savana seca. Olhos pequenos e ágeis sempre brilham de alerta. Um focinho pontudo, pequenas orelhas redondas inseridas baixas na cabeça, contribuem para a capacidade de cavar e observar constantemente. Garras afiadas e curvas, especializadas para cavar tocas ou procurar presas em solo arenoso. Vivem em grandes manadas de 10 a 40 indivíduos, com uma organização social rigorosa, coordenando-se estreitamente na busca por alimento e na defesa. O mangusto listrado é famoso por sua coragem e capacidade de enfrentar inimigos de tamanho superior, incluindo cobras venenosas. Utilizam táticas de cerco, distração e ataque simultâneo para neutralizar os oponentes. Esta espécie possui um hábito reprodutivo especial, fortemente comunitário. Em uma manada grande, muitas fêmeas podem acasalar e dar à luz ao mesmo tempo, geralmente no início da estação chuvosa, quando as fontes de alimento são abundantes. Após cerca de 60 a 70 dias de gestação, cada fêmea dá à luz de 2 a 6 filhotes. Surpreendentemente, os filhotes são cuidados coletivamente. Os membros mais velhos da manada se revezam observando, alimentando e ensinando os filhotes a sobreviver, como um cardume selvagem. A dieta do mangusto listrado é muito diversificada, desde insetos, aranhas, pequenos répteis, a ovos e até cobras venenosas. Eles têm certa imunidade a venenos. Não muito longe, um bando de mangustos listrados se espalhava para se alimentar. Eles estavam cavando na areia. Sentiram um barulho estranho. A cobra parou. Ela também sentiu a presença dos olhos que a seguiam. Sua cabeça estava erguida, seu pescoço começou a inchar, seu chapéu familiar se abriu lentamente como uma cortina ameaçadora.
Mas diante de um bando tão grande de inimigos, ela não podia recuar, havia apenas uma opção: lutar. Alguns deles se aproximaram por trás. Com táticas habilidosas, distraíram, perseguiram e pressionaram. A atmosfera era tensa. De repente, ambos os lados atacaram. A caçada terminou rapidamente, mas não facilmente. A matilha de mangustos listrados provou mais uma vez que na natureza, não é apenas o veneno que assusta. É também a coesão e a inteligência dos pequenos. Quando o último ruído se dissipou e as pegadas desapareceram na areia quente, de longe, outra criatura entrou silenciosamente em cena. O leopardo, um predador perfeitamente escondido e a personificação da morte à beira do deserto da Namíbia. Seu corpo tem cerca de 1,5 metros de comprimento, cerca de 70 centímetros de altura na cernelha, coberto por uma pelagem dourada e lisa, salpicada de manchas pretas como flores de damasco. Ajuda a camuflar-se perfeitamente sob a luz do sol da floresta esparsa e também o diferencia de outros leopardos. Seus olhos âmbar sempre exalam um olhar aguçado e cauteloso. Seu corpo é compacto, mas musculoso, flexível, pode correr na velocidade da luz e é o melhor escalador de árvores entre os grandes felinos. Eles vivem sozinhos, preferindo ser ativos à noite ou ao amanhecer. É o momento ideal para emboscar presas no escuro ou com pouca luz. Ao contrário de leões ou hienas, que são barulhentos e agrupados, os leopardos escolhem a solidão e o sigilo como suas armas. Durante a época de reprodução, as fêmeas sinalizam quando estão no cio. Elas acasalam por um curto período de tempo, mas com ferocidade. Após cerca de 90 a 100 dias de gestação, as fêmeas dão à luz de 1 a 3 filhotes em um local isolado e inacessível. Os filhotes nascem cegos e precisam de vários meses para ter idade suficiente para sair da toca. A mãe leopardo cuida deles sozinha, ensinando-os a caçar e subir em árvores, até que os filhotes estejam fortes o suficiente para viver de forma independente. A dieta do leopardo é extremamente diversificada, desde antílopes e coelhos a roedores, pássaros e répteis. Na Namíbia, onde a comida é escassa e o solo é quente, eles podem atacar até espécies ágeis e inteligentes.
E o mangusto listrado também se tornaria um de seus cardápios. Mas naquela tarde quente, quando o cheiro de sol seco e poeira se misturava no ar, seus olhos aguçados descobriram algo incomum. Um grupo de mangustos listrados se reunia sob a sombra de uma árvore perto da praia rochosa, ocupados cavando o chão em busca de insetos. Nenhum deles percebeu que havia sido o alvo. O leopardo abaixou o corpo, cada passo suave como fumaça deslizando pela grama seca. O vento soprava a favor. Ele prendeu a respiração, impedindo que cada músculo emitisse som. Bastaria um pequeno erro e todo o grupo desapareceria imediatamente no labirinto de cavernas subterrâneas. Quanto mais perto chegava, mais brilhantes seus olhos dourados se tornavam, fixando-se em um pequeno mangusto listrado. Sem aviso. A caçada terminou rapidamente. O grupo de mangustos listrados só pôde recuar, impotente. Mesmo que os caçadores consigam resistir ao veneno, contra os predadores maiores, eles só podem se tornar presas, sem serem capazes de revidar. Na árida terra da Namíbia, onde a escuridão e a luz sempre trocam de papéis, a vida prossegue de acordo com as leis mais severas. Cada espécie é uma caçadora, e também pode se tornar uma presa. Das cobras venenosas que espreitam silenciosamente na areia quente, aos grupos de mangustos unidos contra o perigo, ou à emboscada silenciosa de leopardos. Tudo se combina em uma sinfonia de sobrevivência, onde cada batida é uma escolha entre a perda e a continuidade. A Namíbia não é apenas deserto e tempestade de areia. É uma arena natural, onde a vida é esculpida por confrontos intransigentes, onde a pequena coragem é suficiente para fazer a morte vacilar. Se você adora batalhas de tirar o fôlego, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos momentos selvagens que o aguardam.